Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Verdade Nua. Quem estava aqui semana passada? Se por acaso você não estava, a parte 1, tá? Para eu não perder aqui meu tempo, que é precioso, cada segundo aqui conta demais. Você pode ver tudo que aconteceu no nosso canal do YouTube. A parte 1 está lá, CNX Casa. Todas as mensagens estão lá, principalmente essa da semana passada. Eu incentivo muito a você ouvir, tá certo? Para que faça sentido o que a gente está tentando construir. Hoje a gente vai começar a segunda parte. A gente vai falar um pouco do que você viu aqui no vídeo, né? Vai tocar um pouco aí sobre imoralidade sexual, sobre vícios, relacionamentos tóxicos e outras questões. E antes da gente entrar, eu quero só lembrar que o conceito principal da parte 1, e que é o conceito da série Sexualidade, tem a ver com aquilo que é da cintura para cima e não da cintura para baixo, né? Porque normalmente a gente fala assim sobre sexualidade, aí você já pode pensar, pastor, mas faz sentido falar sobre sexo na igreja? Primeiro que sexo não é sexualidade. Sexo está dentro, é uma dos guarda-chuvas, né, que a sexualidade fala, mas sexualidade, ele é algo totalmente divino, bíblico, tem a ver com a criação desde o Éden, né, quando Deus ele cria o homem e a mulher, e a partir disso, como que a gente expressa o toque, o sentimento, como que a gente consegue se relacionar com o outro, enfim. Então, é algo muito abrangente e que a gente entende como igreja que se a gente não fala sobre isso na igreja, quem vai falar é só quem está lá fora. E qual é o problema? Se a gente se cala, né, as pedras vão ter que clamar, né? E muitas vezes a necessidade do posicionamento da igreja em vários temas como esse é para que você não tenha apenas a opinião, o achismo ou as ideologias seculares, mas que você tenha uma segunda opinião, né? Uma segunda forma de entender, de enxergar, não mais o que eu acho ou o que você acha, mas o que Deus escreveu, o que está escrito, qual é o projeto original de Deus nessa área da sexualidade. E é sobre isso que a gente vai estar meditando mais uma vez, mais uma semana, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, principalmente se você abrir o seu coração, tá bom? Eu quero começar dizendo que, quando a gente vai falar um pouco aqui sobre comportamentos, principalmente imorais, sejam eles sexuais ou sejam eles que tem a ver com algo imoral, a gente está falando que um comportamento ele tem uma raiz. Quantos aqui já viram, por exemplo, aquela figura de um iceberg, que tem aquela pontinha para fora do mar, mas quando você vê uma imagem, dentro do mar tem a maior parte desse iceberg. Quantos aqui já viram? Né? Normalmente a gente vê só aquela pontinha que está do lado de fora. E o problema, isso aí inclusive foi o Titanic, né? O Titanic na época desconsiderou o que tinha embaixo. Ele olhou para aquilo ali pequenininho, um navio grande, e falou, vou né, passar por cima. E não era bem assim, porque o que estava embaixo era tão grande que fez o Titanic cair. Isso significa que, se a gente usar essa representação para a gente tem que parar de olhar só o que está na superfície. Você está aqui? Passou o que está na superfície. Pornografia está na superfície. Traição está na superfície. E tudo isso tem o seu valor e tem a sua importância. Mas se a gente quiser ir mais fundo e atacar, de fato, a raiz, a gente vai ter que ir para algo que a gente chama de identidade. Diga comigo, identidade. E existe uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, antes de entrar no nosso personagem principal da noite, que será Sansão. Quem conhece Sansão? Pronto. Se você não conhece muito, a gente vai entrar com ele hoje, e aí você vai conhecer um pouco mais. Se você já conhece, vai lembrar algumas coisas para você. Mas antes de entrar nele, eu gosto muito daquela passagem onde algumas traduções da Bíblia falam assim, a história da mulher adúltera. E outras versões falam, a história da mulher pega em adultério. Se você acompanha a gente há um pouco, provavelmente você já me viu e outros pastores falarem sobre isso. E é engraçado porque isso é versão de Bíblia, tá? Então a gente não está falando de youtuber, nem de pastor A, B ou C, isso está em versões da Bíblia, né? Como que esse assunto é difícil e a gente tem que ter muito cuidado para tratar, porque quando eu escrevo, né, se eu pegar uma pessoa como aquela mulher e eu digo que ela é adúltera, eu estou dizendo que ela tem adultério na sua identidade. E normalmente identidade ela não muda com facilidade. A gente não se torna uma pessoa nova do nada, por acaso, de repente se acorda uma nova pessoa. Não, o processo de mudança de identidade é um processo normalmente longo, né? É um processo que precisa de uma experiência muito marcante para que algo aconteça, e isso
passe, né, a mudar a nossa mentalidade, transformar o nosso coração e aí as coisas mudarem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando a gente vê uma mulher adúltera, isso é uma identidade que foi imposta. Quando a gente pega essa mesma mulher e fala que essa mulher foi pega em adultério, nós estamos dizendo que houve um comportamento, é a ponta do iceberg, um comportamento de adultério. Mas não significa que aquela mulher é necessariamente uma adúltera, né? Vocês estão comigo? Eu gosto de usar essa referência inicial porque você não é o pecado que você comete. O pecado que você comete, ele precisa ser tratado, e a gente vai falar sobre isso hoje, mas é apenas a ponta do iceberg. Não ache que porque você hoje está em um vício sexual ou qualquer outro tipo de vício, ou praticando algo imoral, que essa é a sua identidade, porque não é. Principalmente se você está em Cristo, a sua identidade é de filho de Deus. Agora, como filhos de Deus, você está comigo? A gente precisa entender um princípio muito... É introdutório, mas é muito importante para você. Quando você entende que você é filho de Deus, essa consciência de identidade, ela gera em você uma liberdade. Certo? Você entende que você é filho de Deus, e agora você está em Cristo, significa que as correntes do pecado que te escravizavam agora estão quebradas. Quando você não está em Cristo, você tem correntes, e a palavra diz que quem não está em Cristo é escravo do pecado. O que significa ser escravo do pecado? Que você não tem domínio. Você pode tentar fazer o que é certo, mas você não vai fazer, porque a sua identidade é de escravidão. Você é um escravo. Quando você se converte, essa conversão tem um poder sobrenatural de quebrar o grilhão, de despedaçar a corrente. Isso significa necessariamente que você vai viver em santidade? Não. A história de Sansão é essa história. O que Jesus te dá e me dá é o direito de escolha. Que quando você não está em Cristo, você não tem direito. Você peca porque você é um pecador. Em Cristo, você é uma nova criatura. Você tem agora uma nova identidade de filho de Deus e pode escolher o bem e não o mal. Você pode escolher a bênção e não a maldição. Porque é isso que Deus fala. Eu coloco diante de você agora uma escolha: obedecer, ser abençoado, receber vida ou desobedecer. Ou seja, Deus, Ele nunca garantiu que em Cristo você jamais vai cometer pecados. Algumas pessoas acham que depois que se convertem, Deus vai fazer coisas como tirar o desejo que você tem por fazer o mal. Você está aqui ou não? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está frustrado, mas deixa eu dizer para você, não está escrito que quando você se convertesse, o seu desejo de pecar iria acabar. Você está aqui ou já foi? O que está escrito é que o pecado não terá mais domínio sobre nós. O que Deus está dizendo é o seguinte: antigamente você era dominado, hoje o pecado não te domina mais. Se você peca hoje é porque você de fato quer pecar. Quem peca hoje em Cristo quer pecar, irmão. E não vem dizer para mim, pastor, quando a gente mais fala da graça, mais as pessoas vão pecar. Deixa eu te fazer então uma pergunta. Você quando peca, você pede licença para pecar? Por exemplo, não levanta a mão, tá? Pelo amor de Deus. Mas vai que você é casado, aí um dia, depois de tanta imaginação, você trai o seu cônjuge. Pergunta, você pediu licença para o seu cônjuge para trair ele? Significa que você nunca precisou de desculpa para pecar. Ou seja, nem a graça, nem nada é uma desculpa para você pecar, porque a gente não pede desculpa, a gente simplesmente decide fazer o mal, e vai fazer. Você está aqui ou não? Agora, depois que a gente peca, a gente vai procurar justificar o nosso erro. Aí é outra história. Aí você vai acusar uma serpente, é igual a história do jardim, né? Adão acusou a mulher acusou a serpente não tinha mais a quem acusar, ficou para ela. E a gente vai tentar justificar a nossa falha
apontando para alguém. Ah, foi o pastor, foi o meu líder de GC que não cuida de mim, é o governo, é não sei o que lá. Por quê? A gente não quer reconhecer o nosso erro. O fato é que, em Cristo, o domínio do pecado já não está mais sobre a sua vida, e agora você tem o direito da escolha. O mesmo direito lá do Jardim do Éden, quando Deus colocou a Eva e Adão naquele lugar e disse, olha, dessa árvore não comam, o resto é de vocês. Eles tinham o direito da escolha. Hoje nós estamos em Cristo na redenção, de volta ao Éden, de volta ao lugar das delícias, dos prazeres, com o nosso jugo desfeito, despedaçado, e o nosso direito de escolha. Vire aí para quem está do seu lado e diz assim, ó, escolha certa. Essa mensagem é sobre a escolha que você vai fazer. E eu espero que você escolha a coisa certa. Vamos para Sansão? Quem já ouviu a palavra no contexto de Sansão chamado Nazireu? Quem sabe o que é Nazireu? Basicamente, para quem não sabe, e para quem sabe a gente vai relembrar, Nazireu era um voto que foi feito lá no povo de Israel, principalmente nessa época dos juízes, que era Sansão, era um dos juízes, né? Antes dos reis começarem, a era dos reis começar, tinha a época dos juízes na Bíblia. E Nazireu, ele não podia fazer 3 coisas. Ele era separado para um ministério, para um propósito. Ele não poderia comer nenhum tipo de alimento que era sacrificado, porque na lei dizia que alguns alimentos eram impuros, consequentemente não podia comer nem tocar. Ele também não podia beber nada alcoólico. E por fim ele não podia cortar o cabelo. E aparentemente são 3 coisas meio aleatórias, né? Mas uma coisa dessas 3 que estão em comuns é que todas elas falam de algo exterior. Comer é exterior, beber é exterior e cortar cabelo é algo exterior. Sabe o que não foi tratado em Sansão? Diga comigo, o coração e a mente. Só que onde é que está o desejo de pecar? Está lá Eva, mais uma vez, tá? Diz que o homem vai pelo que vê, né? Que a mulher não, né? É só o homem. Só que está lá Eva no jardim, o primeiro pecado da história da humanidade. É uma mulher olhando para algo e desejando algo. Olhando, vendo. A mulher também vai pelo que vê, viu? Então não vem com essa história que é só o homem, não. Está lá a mulher olhando para aquela árvore, alguns acham que é maçã. E ela olhando, rapaz, bonita essa árvore. Perceba que o desejo do pecado, ele nasce com contemplação. Diga comigo, contemplação. Assim como o desejo de fazer o bem nasce com contemplação, quando você olha para Deus, você automaticamente é inspirado, transformado de glória em glória, e você quer reproduzir quem Ele é. Quando você olha para o desejo de fazer o mal, ele te leva para o mau caminho. Ainda chega Satanás, que é a serpente, viu uma brecha, porque está lá Eva olhando para o pecado, praticamente, que era desobedecer o que Deus falou. E Satanás enxerga uma brecha, olha para Eva e fala assim, Eva, bonita, né? Muito bonita. Imagine você comendo. Ele começou a desenhar, né? Um cenário. Porque todo pecado, ele começa com você imaginando. Você não pega a fruta e come. Você não chega na porta da sua vizinha e bate lá do nada. Não, você começa a pensar, imaginar. Antes de consumar, você está imaginando. Por isso que Jesus falou, se você sequer pensar em uma mulher que não é sua, você já está adulterando. Porque começa onde? No pensamento. Aí você pensa, aquilo vai para o coração. Está lá Davi, vendo Betseba tomar banho. Contemplação. Rapaz, que mulher bonita. O pecado começou o quê? Na mente. Aí ele começa a fazer pergunta. É solteira? Não, é casada. Sabe o que Davi fez? Atropelou, não quer nem saber. Ah, não tem problema não. É casada, vou mandar o cara para a guerra, ele morre, eu pego ela. E começou a atropelar os bois, porque o desejo ele começa a dominar, o pecado ele começa a dominar, e você começa a fazer escolhas ruins atrás de escolhas ruins. Até te levar ao caminho do pecado natural, que é a morte. O caminho da bênção te leva à vida, e o caminho do pecado te leva à morte. Voltando para Sansão, faz sentido? Apesar de Sansão ele ter um voto de nazireu, e esse voto em nós hoje tem a ver com santidade. O conceito de santidade é o mesmo conceito do nazireu. É alguém que é separado para um chamado, para um propósito. Santidade, a raiz da palavra santidade é separado. Você está comigo? Só que Sansão ele fez um voto de nazireu,
Ele não comia, não deveria comer algo sacrificado, não deveria beber nada alcoólico e não poderia cortar o cabelo. Mas isso não garantiu que Sansão vivesse em santidade, porque coisas externas jamais irão te capacitar a viver em santidade. Isso é a lei. A lei é igual a um sinal de trânsito, 60 por hora. Só que quantas vezes eu e você passamos de 60? Porque tem um sinal, mas a gente não respeita o sinal. Sabe qual é a origem disso? O pecado. Enquanto não tem sinal, você nem sabe que você está acima da velocidade. Quando aparece o sinal, parece que algo em você diz assim, eu vou passar disso. É uma rebeldia natural do pecado em nós, a nossa carne, querendo desobedecer às autoridades. É algo natural do ser humano, caído. E aí você acha que agora, que porque você é cristão, agora você virou anjo. E que você nunca mais vai ter nenhum tipo de desejo de afrontar a autoridade, de passar no sinal vermelho. Só que aí você está tomando multa aí direto, né? Significa que mesmo cristão, às vezes o seu carro está sendo rebocado porque estacionou em um lugar, né, que não é permitido. Estaciona na vaga de idoso, de gestante. Ah, não diga que você nunca fez isso. Nunca tomei uma multa de trânsito. Tá bom, se não é essa a sua área, vai cair em outra área, irmão. Aqui eu estou dando um sinal para mostrar para você que você fazer simplesmente um voto e focar em coisas exteriores não garante que você está no caminho de viver a santidade que Deus te preparou para viver. Sansão é esse clássico tipo de cristão hoje que seria o jovem rico, que se acha que porque cumpre muita coisa, porque obedece tudo que a palavra tem, mas quando Deus ele vai no âmago, no fundo, é aquela pessoa que Deus fala algo, mas é difícil de obedecer o que Deus fala. O jovem rico, ele conhece muito, mas não consegue obedecer a palavra de Deus. Então, não é a quantidade de informação que eu e você sabemos que nos tornará santos. É a capacidade, a sensibilidade que a gente tem de obedecer a palavra de Deus. Sansão, ele desobedeceu a palavra de Deus. Assim como Davi, ele desobedeceu em alguns momentos a palavra de Deus. Mas sabe qual é a diferença de Sansão e Davi, por exemplo? É que Davi, quando ele peca, nesse caso que eu te falei de Betseba, Deus envia um profeta para ele, conta toda aquela história que ele tinha um monte de ovelha, né? Sempre. Davi tinha um monte de ovelha e o cara só tinha uma. E aí foi lá, alguém pegou aquela uma. E aí Davi falou, rapaz, diga quem é esse cara aí, porque ele vai morrer. O profeta falou, é você, Davi. Eu? A palavra diz que prontamente Davi fez o quê? Se arrependeu. E essa é a diferença do homem segundo o coração de Deus. Não é o homem que nunca falha, mas o homem que quando o pecado é exposto, ele não se esconde, não justifica, não terceiriza e diz assim, ó, errei mesmo. Eu errei, não escondo o erro. Errei, matei, prostituí, adulterei, errei, Deus. E Davi faz o quê? Se arrepende. Qual é o arrependimento que Deus espera de mim e de você? É quando você está em um caminho, e aí arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de rota. Não é só de mentalidade, é mudança de rota. Significa que naquele caminho que Davi estava, no lugar errado, no tempo errado, contemplando a coisa errada, gerou o pecado. Deus está falando assim, ó, se arrepende, Davi, então muda de rota. Para de andar nesse caminho e anda nesse caminho aqui, ó. Vá para outro caminho. Você está aqui ou já foi? Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. A palavra diz assim, ó. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Diga comigo, eu preciso conhecer as minhas fraquezas. Glória a Deus, aleluia. Se a palavra está dizendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém, significa que para algumas pessoas vão existir áreas que você não tem fraqueza nessa área, e para as outras pessoas, nessa mesma área, a pessoa vai ter. Sim ou não? Se a gente for falar no universo masculino, que é o meu,
Normalmente o homem ele tem o tripé, né? Ou é dinheiro, ou é mulher. Qual é o terceiro? Carro. Aí outras coisas, né? Mas eu acho que dinheiro e mulher eram 3, agora me fugiu o terceiro. Fama, poder, né? Poder, acho que é isso aí mesmo. É uma regra geral. Aí você pode dizer, pastor, eu não tenho problema com um, mas talvez com outro. E se não for com essa lista, você vai ter com outro. O que é? Existe um conceito na Bíblia que as coisas elas são permitidas, mas tem coisas que não convêm. Se você sabe, por exemplo, que alguém foi criado em um contexto que o pai era alcoólatra, que esse pai chegava em casa, batia na esposa, maltratava os filhos, por mais que a Bíblia não condene o beber em si, e sim a embriaguez, que é o que gerou essa situação, por causa de um excesso, todo pecado ele é um excesso de alguma coisa. E aqui eu estou dando um exemplo de quem bebe. Então, quem foi criado em um cenário familiar, que o pai e a mãe era alcoólatra, excesso, embriaguez, que é o que a Bíblia condena de pecado, a pessoa se transformou, fez o que não deveria fazer, isso gera um trauma. Uma pessoa dessa cresce, um filho desse cresce, então para ele vai ser sempre errado, ou vai ser sempre um gatilho para que ele volte para esse caminho que ele vai reproduzir o que ele viveu. Mas quem não viveu uma realidade como essa, às vezes não vai ter um desafio nessa área. Por quê? Porque a criação foi diferente. Às vezes ele percebia o pai e a mãe tomando ali uma tacinha de vinho num momento especial e não acontecia nada. Estava todo mundo muito bem, muito feliz. Aí você vai dizer, então, a bebida é boa ou ruim? Depende. Primeiro, o que a Bíblia diz? A Bíblia não condena o fato de você beber, mas ela condena o excesso da bebida, a embriaguez. Você está comigo ou não? Inclusive, a ceia na época de Jesus era com vinho. Tanto que, e aí vem uns crentes fariseus, hipócrita, dizer que era um suco de uva. E por que então em 1 Coríntios? A palavra vai dizer, inclusive, como uma exortação. Paulo descendo a lenha na igreja. Está escrito em 1 Coríntios 11. Paulo dizendo assim, vocês não têm vergonha na cara não? Chega, não come em casa para comer na igreja, e ainda chega e bebe e fica embriagado. Que temor é esse que vocês têm? É para isso que vocês vieram para a igreja? Para encher a cara? Ou seja, era claro que naquela época era. Só que aí hoje, o que a gente está fazendo hoje? A gente não está mudando a palavra. O que a gente está tentando? Por que a gente, por exemplo, e aqui eu estou abrindo uma brecha, um parênteses, tá? Por que a gente hoje não replica 100% o que era? Gente, a gente sabe hoje que esse problema, um exemplo que eu estou dando específico de bebida é algo que é um big deal, né? É algo muito controverso hoje no evangelho. Hoje você vai ver pessoas assim que, enfim, ficam até arrepiadas de ouvir falar desse assunto. Então o que a gente faz? Tudo é lícito, mas não convém. Então hoje a gente fala, hoje é um suco. Você está comigo? Por quê? Porque a gente quer evitar expor pessoas a gatilhos desnecessários. Porque para muitas e muitas pessoas existe um grande problema envolvido quando alguém bebe. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Gente, aqui é muito além do que eu acho. Eu não estou falando aqui, você não veio aqui para ouvir o que eu acho. Eu estou te trazendo a interpretação bíblica e a nossa experiência lidando com pessoas. Agora, se não for nessa área, o seu gatilho, o seu problema, vai ser em outra área. E a tendência dos filhos é replicarem os pais. Inclusive, quando você diz, eu nunca vou fazer isso, e de repente você se pega fazendo a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de criação que você tem, você vai ter um tipo de problema. E dependendo da outra criação, vai ter outro tipo de problema. Eu encaro isso com Priscila. Ela teve uma criação, eu tive outra. E a gente percebe que os problemas são diferentes. Ela teve um passado e tem coisas que para mim não faz nenhum sentido ela ter medo. Mas ela teve os problemas com aquela área no passado dela. Então o que eu faço? Seria lícito eu fazer, mas por amor a ela, não convém eu fazer. Não convém eu expor. Não convém eu tocar em algumas feridas. Eu expor ela. Por quê? Porque existem traumas, existem mágoas. Existem coisas que aconteceram no passado. E aquilo é ruim, faz mal para ela. Então, é lícito, mas não convém. Não convém eu entrar nessa área. Você está comigo? Faz sentido para vocês? Mais uma vez, não estou aqui dizendo para você fazer ou deixar de fazer nada, amém? Eu estou mostrando a palavra. A palavra está dizendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém.
Amém? Juízes capítulo 14, de 1 a 3, narra um pouco da história de Sansão. Diz assim: Sansão, ele desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina. Consigo essa mulher para mim, para ser a minha esposa? O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou no meio de todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me, diga, agrada. Diga assim, eu desejo. Uma das coisas que Sansão não poderia fazer era isso. Ele era nazireu, mas ele estava sendo governado pelos próprios desejos. Você está aqui ou não? Veja o que Tiago 1, capítulo 14, 15 diz. Para mim, todos esses textos é o que eu mais gosto, é o que mais faz sentido, e eu quero que você preste atenção. Diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 15. Isso. Então, esse desejo, tendo concebido, onde é que o desejo foi concebido? Lembra da imaginação? Você está lá imaginando, ó, eu vou fazer. Eva, quando eu comer daquela maçã, eu vou ser igual a Deus. Não era nem o desejo dela, era o desejo do diabo. Ela já era semelhante a Deus. Mas ela pegou o desejo da serpente, que não conseguiu ser. Estava lá com um desejo que não era nem dela. Aí depois que você pensa, depois desse desejo ser concebido, meu Deus, já estava pronto na mente. Já tinha feito. Dá então a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Em qual área você será tentado? Diga comigo, na minha área de fraqueza. É o que os crentes mais tradicionais vão dizer, é a brecha. Irmão, é a brecha. A minha oração todos os dias, no meu devocional, abrindo aqui a minha vida, com minha família, todos os dias quando eu oro, a primeira pessoa que eu oro é pela minha esposa. É a primeira. Primeiro porque ela é a árvore dos frutos, né? Não tem como orar pelos frutos se não orar pela árvore, né? Então começa por ela, depois vai os frutos naturais e depois os espirituais. E eu sempre começo dizendo, Deus, que nesse dia o inimigo não encontre nenhuma brecha na vida de Priscila. Que ele não consiga tocar no espírito, na alma e no corpo dela. Anjos, guardem, livrem, protejam ela de todo o mal. Começa assim. A minha oração começa assim todos os dias. Por quê? Porque eu entendo que quando existe alguém orando por você, existem anjos que vão pegar aquela oração. E eles vão ter que trabalhar em cima daquela oração. Porque toda palavra liberada, ela gera um destino para o reino espiritual. O mundo foi criado pela palavra de Deus. O meu mundo e o seu mundo serão criados com as palavras que saem da nossa boca. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que sai da boca. Vida e morte estão no poder da língua. Se você ora pela sua casa, você está gerando vida sobre a sua casa. Se você não ora, você é omisso e vai ter que aceitar o resultado que vai chegar sem reclamar, porque você, que é guardião da tua casa, não se levantou para orar. Então depois colha os frutos da omissão. O diabo chegando e fazendo o que quer, porque não houve um guardião da casa. E esse dever, cadê os homens? Principal, cadê os homens? É meu e seu, viu? Somos o sacerdócio do nosso lar, somos o cabeça da nossa casa. Ah, pastor, ainda não sou casado, mas um dia será. Precisa aprender hoje a se posicionar. Cadê as mulheres agora? Quer de vocês também? Já eu vou falar lá mais pra frente da história de Sansão. Mas tanto o homem quanto a mulher têm papéis muito importantes. Porque a palavra diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica. Se isso é uma máxima, a mulher sábia edifica. Qual é o contrário? A mulher que não é sábia, destrói. Eu não sei se você conhece pessoas que... Um homem, tem dois exemplos, né? Um cara bom, que às vezes assim, não era perfeito, mas estava ali num bom caminho. Mas aí conhece uma mulher abençoada, faz o cara se transformar. O cara era bonzinho, tipo assim, vivendo certinho. Aí começa a ficar doidão agora, é festa, é bebedice, é só fazendo coisa ruim, andando...
Você conhece? Não tem normalmente na nossa volta, tipo assim, o cara estava lá na dele, foi pegar a mulher errada, Sansão. Conhece alguns, né, pastor Jorge? Agora também eu conheço, e graças a Deus por isso. Tinha uns caras que só a graça. E aí Deus envia uma varoa abençoada. E a mulher vai, velho, compra, como a gente diz, compra na baixa, né? Ação na baixa, né? Ninguém queria. Diz que era você, viu, pastor? Diana falou aí. Era você, aquela ação barata na baixa, ninguém queria. Mais ou menos, né? Poucas queriam. Aí a pastora Jana viu um alto valor, investiu na baixa. Hoje você está em alta, aí hoje as mulheres querem olhar, agora eu quero. Né, pastora? Chegou atrasada, né? Porque agora o investimento foi alto. Porque a mulher sabe, ela faz o quê? Ela conserta o cara errado. E a mulher, ela tem esse poder. E na Bíblia tem duas mulheres. Uma delas a gente vai falar hoje, Dalila. Mas tem outra que é Jezabel, né? 2 exemplos de mulheres que acabaram geral, pô. Jezabel, geral. É o espírito de Jezabel, ou seja, é qualquer mulher que leva um homem ou a sociedade para o mau caminho. E Dalila também fez isso com Sansão. Levou o cara totalmente para o espírito de morte e destruição. O problema, então, não é você desejar. O problema é você ceder ao desejo. Por isso que a oração do Pai Nosso é: não nos deixe cair em tentação. Não me deixe ser tentado, porque isso não existe. Não existe, não tem como, irmão. Ó, tem carne aí? Ou só tem anjo aqui? Eu acho que eu só estou vendo anjo aqui na CNX. Meu Deus, só eu que tenho carne aqui. Irmão, enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, ó, corruptível, o espírito está pronto. Mas a carne? Por isso que Paulo falava assim, ó, miserável homem que sou. Até quando eu vou ter que viver nisso aqui? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Miserável homem que sou. Ou seja, esse é o nosso desafio. Não é não sermos mais tentados, mas é controlarmos os nossos desejos. Pastor, me ajuda então, como é que eu faço para controlar os meus desejos? Você precisa parar de olhar só para a ponta do seu iceberg e começar a falar da sua identidade. Certa vez Jesus ele estava no deserto. Ele estava sendo batizado. Ele é batizado nas águas por João Batista, os céus se abrem, Deus ele lança uma palavra e depois disso ele vai para o deserto. Isso representa a nossa vida. A gente vai para o nosso deserto, viver a nossa vida, e aí chega o diabo e vê uma brecha, diga comigo brecha. Depois de 40 dias sem comer, sem beber, qual é a brecha? Fome. E a palavra não está dizendo que cada um será tentado na sua área de fraqueza? Naquele momento, 40 dias sem comer, o diabo fala assim, rapaz, está claro. A primeira coisa que esse cara quer é comer. Então ele diz assim, ó, Jesus, você não é filho de Deus? Sou. Então faz essas pedras se transformarem em pão. Para quê? Para satisfazer o seu desejo, Jesus. Você não está com fome? Coma. Só que se Jesus faz isso, primeiro, ele vai ter que obedecer a Satanás, né? Que é como se Satanás estivesse dizendo, faça isso para ter aquele resultado. E Jesus não é servo de Satanás, ele é servo de Deus. Por isso que ele fala assim, Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu te pergunto, Jesus estava com fome? Estava. Ou seja, ter fome, e aí você pode levar essa fome para qualquer área da sua vida que seja uma tentação para você, sexual ou não. O fato disso não justificou Jesus a fazer o desejo de Satanás, nem fazer os seus próprios desejos. Jesus estava ensinando o quê? O fato de você ter fome de fazer o que é errado, ou de obedecer à voz do inimigo, não é justificativa para você e eu pecarmos. Jesus falou, eu estou com fome sim, mas eu tenho mais fome de obedecer à palavra de Deus. Aí o diabo fala assim, rapaz, primeira brecha fechada, e agora eu vou para onde? Ou seja, se Satanás ele procurava brechas em Jesus, ele vai procurar brechas em mim e em você, nas nossas áreas de fraqueza. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado, para não... porque só tem 2 coisas, irmão. Ou você está de pé ou cai, não tem uma terceira. Ou você permanece de pé. Como é que eu permaneço de pé? Volta aí, né? 40 dias
para esse entendimento. O que foi Jesus ficar de pé? Quando o céu se abre, uma palavra de Deus é liberada. Que palavra? Diga comigo, afirmação de identidade. Jesus ouve o Pai dizer assim, ó, você é o meu filho. Você não é um pecador, você não é miserável, você não é escravo do pecado. Você é o meu filho. Jesus, ele vai cheio dessa identidade para o deserto. Satanás pode falar o que quiser falar comigo e com você, enquanto a nossa identidade estiver forte na nossa vida, o pecado não terá domínio sobre nós. Enquanto Satanás não vê brecha na fome, ele fala, Jesus, você quer o quê? Você quer os reinos desse mundo? Você quer o quê? Então se joga aí, porque está escrito, aos seus anjos darás respeitos para que te guardem, e pedra alguma você irá tropeçar. Não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, só a Ele prestarás culto. Satanás tentou de todo jeito, mas alguém que está com a identidade em Cristo firmada, a tentação vem, o diabo vai tentar, mas você vai permanecer de fé e vai vencer. Quer permanecer de pé? Saiba quem você é e viva de acordo com essa identidade. Segunda coisa, traga luz ao que está oculto. Duas coisas que eu quero falar para você. Eu não conheço nenhuma história de alguém que venceu um vício de pecado, venceu uma imoralidade, que permaneceu sem compartilhar com ninguém isso. Não conheço. O processo de transformação, de cura e de perdão acontece quando você traz luz ao pecado. Primeiro versículo dessa parte. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê, gente? Diga perdoar. E o que mais? Purificar. Diga perdão e purificação. Vem de Deus. Não adianta o homem confessar para o outro para ser perdoado. O confessionário não é para receber perdão de pecados, porque só Deus pode perdoar. Mas, até aqui tudo bem? Quando você confessa os seus pecados para Deus, você recebe perdão. Você recebe purificação, porque a palavra limpa. É água, ela limpa, purifica de todo pecado, de toda injustiça. Porém, outro versículo. Tiago capítulo 5, verso 16. Agora vem outra parte. Portanto, confesse os seus pecados agora uns aos outros. E orem uns pelos outros. Para quê, gente? Diga para ser curado. Significa que quando você confessa a Deus, Ele perdoa você. Mas quando você confessa uns aos outros, você recebe cura. O que tem de cristão enfermo não é brincadeira. Porque está dizendo, pastor, eu já entreguei nas mãos de Deus. Só que você não está cumprindo o que a palavra está dizendo. Não adianta só receber perdão. Você precisa de cura. Porque enquanto não for curado, vai continuar no caminho que leva à morte. Mesmo tendo compartilhado com Deus. Quer que eu lance uma por você agora? Você sabe qual é a maior presa do inimigo? É uma ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada é aquela ovelha que não está na comunhão dos santos. É aquela ovelha que chega na igreja e diz assim, ó, quando chega um testemunho desse, eu fico até arrepiado. Eu cheguei na igreja, eu não queria nada, eu só queria sentar e ouvir a palavra. Na hora vem assim, aquele temor. Ovelha desgarrada. O diabo vê como aquela, sabe aquelas gazelas onde a leoa está esperando para atacar? Não sei se você já viu o Animal Channel, né? Discovery, meu pai assistia muito, né, pastor? Meu pai assistia, eu ficava olhando, né, aprendendo. Quando a leoa vai caçar, ela vê aquelas gazelas lá, ela fica olhando o quê? A que está enferma, está manco. Porque quando ela der o bote, não consegue correr. Ou aquela que está todo mundo correndo para um lado, ela está para o outro. São os cristãos que não estão em comunhão. Estão vivendo igreja, carreira solo. Não está em GC, não serve, não se relaciona. Mas está assim, pastor, eu estou bem com Deus. Eu estou até indo na igreja, não perco um culto. Mas você não está em comunhão, você não está vivendo o que é igreja. Igreja é corpo, é unidade. Igreja é compartilhar, é falar, é vida na vida, é o que a gente fala. É você orar pelo outro, o outro orar por você. Você confessa, ele confessa para você. Você serve, ele serve você. Você honra e é honrado. E o diabo, quando ele vê um cristão que não está envolvido, irmão, é a presa mais fácil que ele tem. Ele dá o bote na hora, na garganta, jugular. Porque quando você está sozinho, pergunta, quem ora por você? Ninguém, irmão.
Mas quando você tem compromisso em um grupo de crescimento, quando você está dentro de um departamento, irmão, tem gente ali, ó, pegando na sua mão, dizendo assim, ó, você está passando por provação, mas a gente vai orar, você vai vencer. A gente está aqui com você, não desista. Deus é com você, a gente está com você. Você tem pessoas para acompanhar você, para orar por você. Consequentemente, por mais que aquelas gazelas sejam fracas, quando está em bando, o leão não ataca. Porque ele é mais forte, mas em bando, a minoria em bando, irmão, bota o leão para correr. Você está comigo ou não? Então, cuidado com o estilo de crente que acha que é a igreja, mas só vem, senta, não abre a vida com ninguém, e está iludido. Pastor, Deus conhece a minha vida. Ok, primeira parte, perdão foi liberado. Mas quer ser curado? Quem quer ser curado? Então vai precisar compartilhar com pessoas. Ah, pastor, eu tenho dificuldade em confiar em pessoas. Então comece a aprender. Comece a aprender, irmão. Porque o desafio é confiar mesmo. O desafio da humanidade é confiar nas pessoas. Mas eu te garanto que você vai ter muitas boas surpresas. Porque Deus, Ele nos surpreende onde a gente menos achava que a gente iria encontrar respostas. É de lá que Deus usa. É aquela pessoa que você fala, rapaz, nunca dei nada. E aí chega aquele irmão, ora por você num culto, libera uma palavra sobre a sua vida, e aquela palavra ela vem como aquele bálsamo que traz cura e liberta a sua vida. E muitas vezes não é alguém que você nem conhecia. Você está comigo ou já foi? Quero fechar perguntando para você, o quanto vale sacrificar pelo prazer? O quanto você está disposto a sacrificar? Eu vejo famílias estão sendo destruídas, literalmente, por causa de momentos tão breves de prazer. E esses momentos de prazer, eles estão muitas vezes interligados nessa questão inicial que é a identidade. Hoje em dia, a sociedade diz assim, ó, eu sei que Deus criou, mas assim, você é dono de você é dono do seu corpo. Escolhe o que você quer. Você quer ser homem? Seja homem. Quer ser mulher? Seja mulher. Não é Deus que define, é você, a vida é sua. O importante é ser feliz. Quem já ouviu isso? O importante é ser feliz. Só que ser feliz no inferno não é bom não, tá? Não é bom não, tá? Estão tentando passar uma boa imagem que ser feliz é você viver pelos seus prazeres. Mas isso não está na Bíblia, tá? Não está. Isso pode ser outra coisa. Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, aquele que quiser ganhar, vai ter que perder. Quem quer viver? Então primeiro tem que morrer. O que é o batismo? Primeiro, eu me identifico com a sua morte. Eu mergulho. Morri. Já não sou mais eu quem vivo. O velho homem ficou para trás. Se você não começa pela morte, a vida não chega. Isso é a igreja. Quer receber vida? Tem que morrer, irmão. Tem que morrer. Não tem outra. Ah, eu quero ser feliz. Eu sei que eu nasci de um jeito, mas eu estou vindo aí que eu decido quem eu quero ser. Sabe o que você vive hoje? Uma crise de identidade. Já que é você que diz o que você vai ser, então colhe os resultados. Porque a palavra diz assim, ó, eu é que sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Não são pensamentos de mal. Quando a humanidade foi dada o direito de escolher o que eles queriam, gerou, sabe o quê? Sodoma e Gomorra. O lugar da destruição, o lugar da depravação, o lugar da imoralidade, onde cada um fazia o que queria. Onde queriam entrar na casa de Ló até para ter relações sexuais com anjos. É o que está escrito na Bíblia. Gente, estamos vivendo praticamente um novo período que se a gente, como igreja, não se levantar, vamos ter a versão 2.0 de Sodoma e Gomorra. Já que cada um vai novamente fazer o que quer fazer. Então, rasga a Bíblia. Porque se eu e você fizermos o que a gente quiser, acabou, irmão. O evangelho morreu, rasga. Quer viver a palavra? Não sou mais eu quem vivo. Não sou. A minha vida não é minha. O meu tempo não é meu. Os meus recursos não são meus. Nada é meu. Tudo é dele. Senhor, faz em mim o teu querer. Que não seja feita a minha vontade. Eu não quero viver pelos meus prazeres. Porque não vale a pena sacrificar a minha eternidade por um prazer momentâneo.
Eu quero finalizar, a gente vai adorar em cima dessa... Eu ouvi esses dias um podcast, eu vou fechar com isso. E esse podcast falava basicamente sobre pornografia e masturbação. A gente estava se preparando para trazer essa mensagem para vocês. E me chamou muita atenção o que eu ouvi. E eu quero compartilhar com vocês, a gente vai orar em cima disso. Que toda a imoralidade sexual, no final das contas, é uma tentativa da gente preencher algum vazio. Existe um vazio e a gente quer preencher com alguma coisa. Até aí tudo bem, é normal. E aí ele diz assim, ó, o inimigo ele não cria nada, porque Deus e a sua criação, eu e você, somos os criadores. Nós temos o poder de criar. Como Satanás ele não cria, ele deturpa, ele distorce. Ele pega o que Deus cria e distorce. Hoje estava aqui eu vim indo para a igreja agora, tinha um arco-íris, não sei quem viu, no céu, estava tendo arco-íris, né? E na hora eu vindo para cá, Deus falou assim, ó, mais uma coisa que o inimigo está pegando o que eu fiz e associando a um símbolo de destruição. Qual é o objetivo bíblico do arco-íris? É Deus dizendo assim, ó, jamais haverá dilúvio na terra. Ou seja, jamais haverá destruição na terra. E agora o símbolo do arco-íris está associado ao quê? O diabo não cria, ele distorce. Ele pega algo que Deus cria e ele traz uma repaginação. Agora o que era um símbolo de não destruição vira um símbolo total de destruição. De famílias, de vidas, da sociedade. Você está aqui ou não? Isso eu vindo para cá, Deus falando. E aí onde é que está o podcast? Existe um princípio na Bíblia, que é um princípio que tem muito a ver com o que a gente está falando. De você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ter um momento com Deus. Você está aqui comigo? Normalmente, onde é que masturbação e pornografia são praticados? Nesse ambiente. A gente entra no secreto do nosso quarto, fecha a porta para ninguém ver, porque a gente não quer contar essas... Ninguém pode ver isso. Isso é imoral. A gente sabe que tem que fazer escondido. Você está comigo? É luz baixa, ninguém está vendo. Irmãos, o que é que Satanás está fazendo? Quando alguém que está tentando assistir pornografia e se masturbar, existem 3 coisas que eu vou finalizar com isso. A primeira coisa que quem está fazendo isso está buscando é ver algo belo, é contemplar algo belo, a beleza de alguma coisa, seja um homem bonito ou uma mulher bonita. A segunda coisa, após contemplar a beleza de algo, está buscando ter intimidade com aquilo que é belo, que é bonito. Uma relação, mesmo sendo fake, mesmo sendo digital, está buscando intimidade. E a terceira coisa final que nós queremos, nós não, na misericórdia, que a pessoa quer quando faz isso, é ter um prazer. Diga comigo, beleza, intimidade e prazer. O diabo está distorcendo. Eu vou te explicar agora. Quando a gente vai para o nosso quarto, a gente fecha a nossa porta, a gente fecha o olho, a gente começa a contemplar o céu. Sabe o que você vê? Beleza. Você já viu o Salmo de Davi? Ele olha para o céu e começa a cantar. Ó quão belos são os teu trono, e a tua majestade, e a tua glória. E ele começa a contemplar e dizer assim, ó, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que qualquer dia, do que 1000 dias em outro lugar. Ele começa a contemplar a beleza para ter intimidade. Contemplação de beleza gera você ter intimidade. E ele está lá com Deus, Deus, eu sou teu, tu és meu, e gera o ápice que é o prazer, que nenhuma ejaculação é capaz, porque é algo momentâneo, mas estar na presença de Deus, usufruir da presença de Deus, te traz um prazer que todo vazio, ele tem que ir para fora. O que quer dizer é que Satanás está pegando o nosso lugar do secreto. Satanás está querendo roubar a nossa essência, a nossa identidade, no lugar onde era para contemplarmos a beleza de Deus, que é o Criador. Estamos contemplando e adorando a criação. É o que está escrito. Trocaram a imagem do Criador e começaram a adorar a imagem da criação. Contemplar a beleza é o diabo tentando distorcer. Ao invés, filho, de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e olhar a beleza de Deus. Olha essa mulher, olha esse homem. Ele não pode criar, ele tem que distorcer. E a gente começa a contemplar a criação e não o Criador. Consequentemente, vamos para um caminho distante. E o que Deus quer através do Espírito Santo nessa noite é, filho, escolha voltar a contemplar a coisa certa.
Feche os seus olhos essa noite, fica de pé. Você vai contemplar o céu. Você vai ter intimidade com o Espírito Santo nessa noite. E o prazer de estar na presença de Deus vai te preencher. E tudo aquilo que é vazio vai sair da tua vida. Em nome de Jesus, levanta a tua voz, levanta as tuas mãos. Ele está tocando o seu coração agora. Ele está tocando na sua mente agora. Eu quero profetizar e declarar grilhões sendo quebrados sobre a tua vida nessa noite. Você que está em Cristo, não se permita novamente que o diabo roube de você a liberdade que Cristo conquistou. Como filho, após Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, voltarmos novamente às velhas práticas, ignorando a morte de cruz, que para mim e para você foi de graça, mas para Ele custou sangue inocente. Se eu e você voltamos mais uma vez à imoralidade, à desobediência, espiritualmente é como se a gente estivesse pegando aquelas velhas correntes e mais uma vez, não mais uma ação do diabo, mas uma ação nossa, pegando correntes e nós mesmos nos amarrando, nos acorrentando, nos aprisionando. Mas eu quero declarar que isso vai mudar hoje. Diga comigo, é hoje. Diga, acaba hoje. Grilhões estão sendo quebrados agora. As amarras já caíram. Deixa elas no chão. Deixa elas no chão. Levanta a tua mão e diz: o meu querer é fazer a tua vontade, Senhor. É viver para ti, Jesus. Com todos os olhos fechados essa noite, eu preciso fazer essa última oração. Já tem mais uma nova sessão, mas eu não posso deixar de te dar essa oportunidade. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se você crê em Jesus com seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A maior decisão que você precisa fazer, se você não está em Cristo, se você nunca confessou Jesus, é receber Ele no seu coração. É você deixar que Ele quebre esses grilhões. E eu quero declarar que a partir de hoje você sairá daqui com uma nova identidade. Você que entrou aqui sem Cristo, até então você era um escravo do pecado, mas se você receber a Jesus hoje no seu coração, você sairá daqui com o mesmo título de Jesus, Filho de Deus. Pastor, como é que eu faço para receber esse título? Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você que quer receber essa oração, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. E eu simplesmente vou celebrar a Deus pela sua vida e vou orar com você. E se você já fez essa oração, mas se afastou, se desviou, estava andando por aí, enfim, vivendo a vida do jeito errado, e hoje você quer se consertar, se reconectar com a presença de Deus, você também pode levantar a sua mão e a gente vai orar por você. Você está pronto, CNX? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, cadê você? Tem alguém aqui? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu vejo a sua mão. Quem mais? Quem mais? Eu vejo a sua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Tem mais alguém aqui nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Toda igreja, feche seus olhos, repita comigo, diga eu: recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Diga, eu volto para a tua casa. O lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar a Deus por todos que receberam a Jesus essa noite. Aleluia.